Bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade, e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, mas complementar ao estudo que a gente está fazendo a respeito do que é anticristo, e vai ser um gancho para o vídeo que eu vou fazer logo em seguida, que é Desvendando a Semente da Serpente. E nesse vídeo nós vamos pensar um pouco a respeito do que está acontecendo no mundo agora. Nós vamos pôr nossa mente para trabalhar. Porque será que é só eu que tenho visto um cristianismo insano? Será que o movimento que começou em 2016, como se fosse um movimento vindo de Deus, do alto, tirando as pessoas de dentro daquela doutrina perversa, que estava trazendo confusão e orgulho religioso, será que ela veio junto com esse povo aqui para fora? Porque o que eu tenho visto é insanidade, tanto nos que ficaram lá dentro, nos que estão aqui fora dos templos, que estão nas redes sociais. Eu vejo pessoas que não se libertaram, pessoas que têm levantado coisas piores até, e estão sofrendo e mergulhadas em calamidades, assim como os que ficaram lá dentro. Não tem diferença nenhuma. É uma guerra ideológica que um está comendo a carne do outro e não se deram conta que são da mesma linhagem, que eles têm a mesma mentalidade. O que acontece é que não adiantou nada sair, porque fizeram mestres aqui fora. E estão atacando aqueles que vêm fazer você pensar, aquele que vem fazer você raciocinar sobre as questões inerentes aos dias atuais, fazer você pensar sobre as escrituras, sobre salvação, como esse canal tem feito. E não é novidade nenhuma, eu já sabia disso, avisei num vídeo anterior que a partir do momento que eu começasse a falar sobre essas coisas, começariam a me atacar, eu seria atacado, e não deu outra. Isso é natural, é um padrão que se segue. Veja que no antigo Israel, era assim que acontecia. Quando aquele povo que se dizia povo do Altíssimo se desviava, estava servindo outros deuses, mas afirmava estar servindo o verdadeiro, isso não era raridade, isso era o que acontecia sempre. A exceção era eles se arrependerem. O que acontecia? O Criador levantava pessoas, levantava homens, para quê? Para levá-los ao arrependimento, mostrar que eles estavam em caminhos errados, em caminhos enganosos. E o que acontecia? Esse povo que se dizia povo eleito, povo santo, atacava, matava, apedrejava, esquartejava, prendia, amordaçava aqueles que o estavam repreendendo. E hoje não é diferente. E igual daquela época, o que acontece é que esse mesmo povo que se diz povo de Deus, que está em rebeldia contra ele, que é avisado do que está acontecendo, além de atacar aqueles que são servos do verdadeiro Deus, sabe o que vai acontecer com eles? Serão perseguidos por povos que o Senhor levantará de fora. E esses povos se chamam governo. É isso que vai acontecer. Essas pessoas, elas já estão sendo perseguidas por essas Babilônias que o Senhor levantou, por pessoas iníquas. Sabe o que é por pessoas ímpias. E sabe o que é ímpio? Pessoas perversas, pessoas sem escrúpulos, pessoas sem princípios, pessoas sem amor. Ímpio significa isso. E o Senhor sempre levantou uma nação ímpia para repreender e castigar aquele povo que se dizia povo do Altíssimo. E é por isso que esses homens e mulheres religiosas estão mergulhadas em aflições, calamidades e problemas e estão vendo inimigos até na sombra.
Vem conspiração por todo lado. E agora eles estão se atacando um ao outro. Lá dentro está assim. Dentro dos templos religiosos está assim. E dentro das denominações virtuais que o povo está criando, esses novos currais virtuais, está assim. Aí essas pessoas vêm me perguntar, vêm me questionar. Afinal, por que espírito eu estou ouvindo falar essas coisas? Ah, por que você se acha tão diferente dos outros? Bom, eu não me acho diferente de ninguém. Eu tenho a mesma capacidade de todo mundo. Não sou melhor do que ninguém. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Agora, se vocês me perguntarem o que me faz diferente destes loucos que estão por aí, religiosos, aí eu tenho a resposta para vocês. O que me faz diferente desses que estão por aí é a mentalidade que eu vim desenvolvendo nestes 2 anos que eu saí dos templos religiosos, assim como essa turma saiu, e ao invés de eu ficar em picuinhas em internet, em redes sociais, em grupinhos, atacando, eu fui aprender, eu fui direto para a fonte. E isso não me faz melhor do que ninguém, e isso não é mérito meu, é persistência minha. Isso me lembra uma parábola que certa vez Cristo contou, onde um amigo que recebeu visita altas horas da noite em sua casa e não tinha nada para oferecer para as visitas, ele foi até o vizinho pedir ajuda. E ele insistiu, ele bateu, ele insistiu, insistiu, até que ele fosse atendido pelo vizinho. A sua persistência ali fez com que o amigo desse o que ele pediu para deixar ele em paz. E Cristo conclui essa parábola da seguinte forma: portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis, batei a porta e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede o recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhes pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que estás nos céus, dará do seu Espírito a todos que pedirem. E esse pedir aqui não é simplesmente pedir, é um insistir. Lembra que a parábola mostra que ele insistiu. É um pedido persistente. Então, esse pedir aqui é persistir. E é isso que faz uma pessoa comum desenvolver a mentalidade correta para se compreender as Escrituras e experimentar a verdadeira transformação que vai te aproximar do verdadeiro Deus. A persistência em buscar conhecimento, em insistir, em bater, em ler. Isso não está relacionado a buscar esse conhecimento na doutrina humana, e sim direto na fonte do conhecimento, que é as Escrituras. Porque se você vai para a doutrina humana, você cai no erro que Paulo relata em Hebreus. Coloca-se o véu na face para que não se compreenda. Como o povo pediu para Moisés colocar o véu e não ver a face resplandecente dele. Porque não suportaram a verdade. Então é isso que as doutrinas humanas fazem. Encobrem o resplandecer da verdade com o seu véu doutrinário. E Paulo faz essa comparação, essa analogia. É por isso que os textos de Paulo são difíceis de entender e as pessoas se equivocam e falam besteiras por aí. E vejam também que não é em vídeos no YouTube que você vai adquirir esse conhecimento. Na verdade, esses vídeos eles têm resgatado padrões religiosos dos tempos de Noé e elaborado teses e mais teses a respeito de fruto do pecado, da serpente, da descendência de Adão, da criação e das várias figuras que vieram e têm uma falsa aparência com o que aconteceu com o Messias. Tem muitas coisas. E essas doutrinas falsas só têm provocado insanidade nas pessoas e um orgulho religioso ainda maior do que quando eles estavam dentro dos templos. Essa parábola em si, ela mostra que quando persistimos em buscar direto da fonte, receberemos pão e não serpente. Receberemos comida, verdadeiro alimento,
Nossa necessidade ela será saciada ao invés de passarmos mal ou ter mais fome ainda do que depois de receber algo incompatível com o que procuramos. Porque é o que eu tenho visto. Tenho visto as pessoas numa insanidade, parece que estão passando fome, numa loucura de atacar os outros, não tem o que fazer, ficam maquinando o mal o dia inteiro. Quem que eu vou atacar agora? Quem que eu vou perturbar com a minha insanidade religiosa? Porque eu levantei fulano ciclano como meu Deus. Que isso, gente? Pensem, observem, coloquem a cabeça de vocês para funcionar. Vejam se o que está acontecendo à sua volta reflete sanidade ou insanidade. O significado da parábola é esse. Se você pede para o seu pai terreno, que é mau por natureza, essas coisas e ele lhe dá, bom, acontece que hoje, depois que foi inaugurado o período em que 1 Timóteo 3 relata que no fim dos tempos como os homens seriam, você percebe que não existe mais isso. Você pede uma coisa e recebe outra. Para o seu próprio tropeço, para o seu próprio erro. É isso que está acontecendo. Essas pessoas estão recebendo aquilo que estão buscando, mas de uma forma que está fazendo elas se tornarem mais loucas do que eram antes. A doutrina humana, ela veio corromper este ensino deixado por Cristo por meio de concepções filosóficas e muitas vezes materialistas também a respeito do que Cristo quis dizer em todo o seu ministério, enquanto ele esteve aqui. E é exatamente a respeito dessa mentalidade humana e oposição à mentalidade de Cristo que nós iremos exemplificar aqui para que vocês comecem a perceber, a fazer essa diferença entre essa mentalidade humana da mentalidade de Cristo. E a mentalidade humana a gente pode definir ela como razão do homem, a razão humana. E para melhor exemplificar, a gente vai utilizar do verso bíblico que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A razão humana ela tem utilizado muito dessa frase para justificar e dar razão aos seus atos, na tentativa de dar sentido a algo que não condiz com a verdade, mas se opõe a ela. Isso só é possível porque se tira do contexto esta frase para aplicá-la então de forma genérica, naquilo que você quiser aplicar. O que dá um sentido sempre equivocado, fazendo com que as pessoas tropecem em seus próprios conhecimentos. E esse tipo de interpretação vem da filosofia grega, onde um dos apologetas, considerados pais da igreja, e que depois ele foi excluído, chamado Orígenes, ele utiliza dos padrões filosóficos gregos para interpretar as escrituras, dando uma razão humana ali, onde você fragmenta e você coloca interpretações. E é isso que se tem feito. Você pega uma frase dessa e cada homem vai dar uma interpretação segundo a sua razão, segundo a sua concepção do que é verdade. E é por isso que se tem hoje esse monte de gente defendendo aí que a verdade seja dita, que a verdade está sendo ensinada. Eu estou sendo perseguido porque eu falo a verdade. Que verdade? A sua verdade? Em detrimento do amor ao próximo? Em detrimento da bondade? Quer dizer que você mente, você cria situações mentirosas e chama isso de verdade? Para quê? Para caluniar e difamar as outras pessoas? Isso é insanidade. E é isso que a razão humana fez dentro dos templos, durante anos pregando esse verso como mantra. E essas pessoas que ouviram isso a vida inteira saem de lá decepcionados porque não receberam aquilo que estavam buscando e aplicam aqui fora. Entram em outros currais, formam outros currais e estão comendo capim, que tem dado indigestão nessas pessoas. É exatamente isso que a razão humana faz quando ensina que determinada carta não tem mais validade, que os profetas caíram em desuso, ou que os mandamentos do Pai foram abolidos com a nova aliança. Colocam o casamento como condição de salvação, e não mais Cristo.
E fazem isso baseados em versos isolados de seus contextos literais e históricos sociais da época em que eles foram escritos. Se você tem acompanhado a série aqui, que eu tenho resgatado a Sã Doutrina, e tem percebido tudo isso ensinado pelas doutrinas humanas em contraste com o que eu estou falando aqui, que essas doutrinas não passam de um engodo, mas se utilizam da mediocridade da razão humana, então você está começando a compreender o que eu quero dizer. Agora, as escrituras dizem que nosso culto deve ser racional. E racional é diferente de razão. É racionalidade. E para compreendermos da racionalidade, nós podemos utilizar um texto de Paulo que ele diz o seguinte: todas as coisas são permitidas, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 10, 23. O que Paulo quis dizer com isso? Eu não estou isolando, ele tem um contexto por trás. Mas para ele chegar a essa conclusão aqui, de que todas as coisas eram permitidas, mas que nem tudo lhe convinha, ele faz uso da racionalidade. Quando ele fez essa afirmação, ele utilizou de todos os meios externos para chegar a essa conclusão acertada e imutável. Os meios utilizados pelo racional são as experiências pessoais e as consequências dessas experiências na sua vida, o conhecimento do padrão estabelecido nas Escrituras e um relacionamento íntimo com ela, também as experiências humanas de forma geral, e aqui entra a história e o comportamento humano em todas as fases na história, além do estudo imparcial de todos os meios de provas existentes no mundo. Tudo isso vai conduzir o pesquisador a chegar a uma conclusão racional. E veja o que 1 Tessalonicenses 5,21 diz a respeito disso. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Veja que as Escrituras, ela linka o conhecimento da profecia às evidências, para que você possa reter de fato o que aquela profecia quis dizer. Só que a razão humana, ela omitiu isso diante das suas traduções bíblicas e modificou. Não traz mais evidências. Por quê? Por que elas não trazem mais evidências? Porque a doutrina humana, nós vamos falar isso mais à frente, e da onde veio essa doutrina, ela joga as profecias escatológicas para um futuro distante. Ela cria teses e teorias de o que vai acontecer no futuro. Então, para isso, precisa ser eliminada das Escrituras a palavra evidências e substituir por outra. Porque as Escrituras linkam profecia com evidência. E evidência está relacionado à racionalidade que o homem tem que utilizar para se chegar, então, à verdade e conseguir determinar os tempos e as estações em que a humanidade está e determinar o porquê está nessas condições. E se preparar para isso, assim, adquirindo sanidade e não perturbação diante do caos, como se tem visto, por causa de doutrinas filosóficas futuristas. E nós vamos ver em outro vídeo de onde vêm essas doutrinas que os homens têm levantado como verdade absoluta. E vocês já estão vendo aqui no meu canal o estudo que eu tenho trazido mostrando quem de fato é anticristo e o que é anticristo. Estou mostrando as mentiras e breve eu vou mostrar que essa mentira ela está dentro da doutrina protestante por causa de uma sociedade secreta que muitos têm combatido, mas na verdade estão sendo instrumentos dessa sociedade e nem sabem. Se inscrevam no canal e acompanhem que vocês vão entender isso mais à frente. A tendência do homem é utilizar da razão humana em detrimento do que é racional. E se faz isso utilizando de verdades de forma genérica, como eu mostrei, e totalmente indiscriminada, pois sempre se tira do contexto, visando justificar as conclusões que o indivíduo quer colocar ali. É por isso que eu disse, num vídeo que eu fiz sobre casamento, que eu não posso interpretar as Escrituras segundo as minhas experiências, porque eu vou estar conduzindo as pessoas ao erro.
Mesmo que a intenção seja das melhores e utilizada por homens sinceros, como a gente tem visto, a razão humana é puramente um ato de rebeldia, porque está fundamentada no orgulho, na teimosia, na pretensão e nos equívocos inerentes ao ser humano e seu conhecimento empírico, determinado pelas Escrituras como espírito do homem. E toda essa rebeldia aqui, ela tem a ver com o que aconteceu lá no Éden, e que nós vamos ver no vídeo seguinte. Por que essa rebeldia existe? Porque vejam, o homem mergulhado em seu próprio espírito, mergulhado em sua própria razão, em seu próprio orgulho, comete muitos e muitos erros, mas são incapazes de retratá-lo. É quase impossível se voltar atrás daquilo que disse. É mais fácil se prolongar aquilo como verdade absoluta, jogar mais à frente. Não foi agora, vai ser mais à frente. Do que reconhecer que errou, porque a razão inerente ao ser humano não deixa ele voltar atrás e se arrepender e dizer, eu errei. A razão não permite fazer isso. Por outro lado, a racionalidade coloca o homem em sua condição original, a de submissão a eventos e fatores que independem do homem para existir ou acontecer. Essas verdades não dependem da razão do homem para existir, mas a não observação das mesmas faz o homem tropeçar e estar sujeito às suas consequências. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isto me entrego a fazer. A razão do homem faz com que ele haja por impulso, ao invés de agir de forma correta. Age pelas emoções, ao invés de agir pela verdade e por aquilo que traz paz e vida. Não é à toa que está tendo essa guerra ideológica mais aflorada agora. O que eu quero dizer com tudo isso é que quando nós nos deparamos com alguma verdade, o homem tem a natureza de generalizar e aplicar em outros eventos que não são inerentes àquela verdade. Pois esta verdade que ele está tentando encaixar ali pertence a outro contexto. E isso faz com que o homem tropece em seu próprio conhecimento e tem feito muitos caírem e voltarem a condições piores do que se encontravam antes. Lembra que Pedro diz que o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada a lama. É exatamente isso. Então veja que essas pessoas que estão querendo realmente se libertar de um sistema de valores, de um sistema de conceitos que o mundo criou e é combatido pelas Escrituras, estão querendo se libertar, começam a ouvir algo a respeito do verdadeiro Cristo, mas de repente se deixam levar pelas vãs filosofias e pelos mestres. Sabe por quê? Porque os ouvidos dessas pessoas estão coçando, estão procurando novas verdades e não a verdade. Utilizando a racionalidade, eu posso afirmar aqui categoricamente que a confusão doutrinária existente no mundo é promovida pela razão humana e a sua consequência tem sido o caos destrutivo que se apresenta diante de todos nós. E esse caos fez surgir novamente doutrinas humanas para explicar o que ela não é capaz de explicar. O que eu quero dizer com isso? Que as doutrinas humanas que geraram o caos fez com que as pessoas abrissem os olhos, saíssem dessa situação, mas, ao invés de buscar a verdade, levantaram outras doutrinas para explicar esse caos, que as primeiras não puderam explicar, e que essas também não vão poder. O caos estabelecido no primeiro século da nossa era deu vida às doutrinas que passaram a explicar o Evangelho. O caos estabelecido na era Constantino deu vida às doutrinas que permanecem até hoje na Igreja Católica. O caos estabelecido na Idade Média deu vida às doutrinas protestantes
que estão até hoje no nosso meio. E o caos estabelecido após a era protestante deu vida a quê? Deu vida à seita dos desigrejados, onde várias pessoas que se acham intelectuais e espertas o suficientes estão formando seus próprios currais virtuais, fundando suas próprias denominações e levando medo e caos às pessoas. E um monte de doutrina que resgata os tempos de Noé. E veja que as Escrituras afirmam que quando Cristo voltar, será como nos tempos de Noé. E as pessoas estarão dando em casamento e se casando. Isso quer dizer que elas estarão preocupadas com as coisas deste mundo. Estão preocupadas em satisfazer suas próprias necessidades. Se você assistiu meu vídeo sobre casamento, você começa a entender o que está relacionado ao casamento e por que está havendo as separações. E exatamente esse é o contexto ali que Cristo está dizendo. Os tempos do fim. Vão estar casando e se dando casamento, ou seja, estarão preocupadas em satisfazer suas próprias necessidades de consumo, prazeres e satisfações. A verdade é que a razão humana é uma condição do homem do pecado, e a racionalidade é uma condição do homem de Deus. Por esse motivo, Paulo sempre exortou aqueles que desejam possuir os atributos do homem de Deus que apresentem um culto racional. Romanos 12:1. Para que vocês então possam se libertar dos valores desse mundo, dessa mentalidade do mundo, e desenvolver uma mentalidade que faça com que vocês compreendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E se afastem desta forma, então, daqueles que se utilizam da razão humana para darem sentido às suas vidas. E quem são esses que utilizam da razão humana para dar sentido às suas vidas? Está lá em 2 Timóteo 3, que nós vamos falar num vídeo mais à frente a respeito do homem do pecado. Ali das características desses homens que usam da sua razão e dão vida ao que nós temos hoje, mediante doutrinação. E essa doutrinação continua nesses movimentos desigrejados, que não entenderam o que é verdade ainda, que não se submetem a compreender, mas estão mergulhados em caos, em calamidades, em sofrimentos, em problemas conjugais, cada vez pior e pior e pior e pior. Não mudam a sua mente, não transformam o seu caráter, não se tornam pessoas melhores, pelo contrário, se tornam mais arrogantes, mais despreparadas, mais rebeldes e revoltosas do que antes. E isso não são frutos do Espírito, isso não são pessoas que estão em Cristo, no Messias, não são pessoas que têm os frutos que o Messias diz que o seu povo teria. Não são, e não adianta nada ficar dizendo Senhor, Senhor, Messias, Messias, Yahweh, Yahweh, Yahushu, Yahushu. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque seus comportamentos mostram que vocês estão em caminhos opostos à verdade. E são esses que vão chegar de frente ao Messias e dizer, Senhor, nós fizemos isso em seu nome, nós curamos, nós profetizamos, nós fizemos blá blá. E o Senhor, o Messias, vai dizer para vocês, apartem-se de mim, eu nem lhes conheço, nunca lhes vi mais gordo. E aí é que vai haver ranger de dentes e choro. Choro por decepção, ranger de dentes de raiva, porque vão se sentir enganados. Vão se sentir usados. Só que aí vai ser tarde demais. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu já disse que eu não doutrino ninguém. Eu vou trazer aqui 3 tópicos para ajudar você a se libertar desse sistema podre de escravidão que tem te levado para o buraco. Você usa se quiser. Se não quiser, continue seguindo esses líderes religiosos que têm surgido por aí. Continue, porque o fim deles já está próximo. E eu vou falar aqui nesse canal, nos próximos vídeos, qual é o fim destes. E aí vai entrar o que Elias fez no passado. A confrontação entre os profetas do Senhor contra os profetas de Baal. E vamos ver quem está com a verdade. O que irá se cumprir? O que esses loucos insanos religiosos estão ensinando? Ou o que esse louco insano aqui está dizendo que vai acontecer? Então vamos lá.
Como compreender as Escrituras? Primeiro ponto. Quando ler os textos, abra mão de toda a ideia pré-concebida que você tem baseado no que aprendeu via doutrinas deste cristianismo. Porque somente assim você poderá compreender as Escrituras de acordo com o pensamento que está contido ali no texto, via Espírito do Criador, e não de acordo com o seu pensamento humano. Então, esqueça doutrinas calvinistas, armenianas, católicas, protestantes. Esqueça essas doutrinas. Preterismo, esqueça. Isso não te leva a lugar nenhum, só te está levando a afundar e afundar cada vez mais e a sentir a disciplina pesada nos seus lombos por estar ensinando caminhos falsos. Segundo ponto. Não rejeite ou ignore parte do texto, mas considere-o parte de um todo. Se você está lendo um texto onde várias passagens não se encaixam naquilo que você está entendendo, então isso significa que você não está compreendendo o texto da maneira que ele deve ser compreendido. E esta fragmentação do texto é um sintoma de que você precisa compreender o texto na forma em que todo ele passe a fazer sentido, sem que você precise excluir partes dele para que ele faça algum sentido para você. Veja que o texto aqui, o texto das Escrituras, ele reflete a mentalidade do Criador. E essa mentalidade ela tem um objetivo muito simples: preparar o homem para os eventos que ele disse que iriam acontecer. E durante os séculos, o homem tem tropeçado em todos eles. Poucos foram que tiveram os olhos abertos e compreenderam a mentalidade escrita aqui. Ao invés de colocar a mentalidade do homem, o véu doutrinário desse cristianismo. E o terceiro ponto, que é o mais importante, porque sem ele, você não vai conseguir aplicar os primeiros. Tenha humildade e reconheça sua limitação e incapacidade diante da complexidade contida nas Escrituras, de que tão simples parecem loucura. Não seja arrogante em achar que você é capaz de compreender algo que somente pode ser compreendido com o auxílio do Espírito de Cristo. Associe esta humildade com o desejo de entender o que de fato está escrito e qual é a mensagem que o texto quer comunicar. Portanto, o que eu quis dizer aqui nesse terceiro ponto é o que está na parábola lá do início do vídeo. Persista, insista, busque, mergulhe de cabeça para entender qual é a mentalidade que está impressa nos textos bíblicos e que foram escritos por homens impelidos pelo Espírito do Criador. Eles não colocaram ali a sua impressão, a sua mentalidade. Eles colocaram a mentalidade do Espírito do Criador. Eles foram meros instrumentos humanos para materializar o que o Espírito queria avisar para a humanidade. Eu sei que esse canal aqui, ele não terá capacidade de expansão de tantos outros que tem por aí. Pois ele não é feito para agradar a razão do indivíduo e suas necessidades. A verdade aqui, ela tem sido dita de uma forma nua e crua. A verdade que choca e impacta quem a escuta pela primeira vez. E isso, meu caro, é o efeito que a verdade faz, e sempre fez, pois é assim que se experimenta de fato a verdadeira liberdade. E é assim que se transforma a mentalidade de uma forma a não se conformar com as coisas inerentes a esse mundo. É assim que se pode adquirir a mentalidade do Pai, para compreender de fato todo esse caos que está acontecendo. Dentro das igrejas, no sistema religioso lá dentro do sistema político, o sistema governamental mundial, dentro desse sistema rebelde que se diz fora do sistema, mas que pertence a esse sistema do mundo, só é um sistema paralelo que está correndo à margem, mas também está dentro dos valores desse mundo, porque usa os valores desse mundo para explicar o que está acontecendo. Então é um movimento rebelde que diz sair do sistema, mas está mergulhado dentro do sistema. Não compreende a complexidade do sistema do mundo, não compreende o poder que está por trás desse mundo. Sabe por quê? Porque não compreende a mentalidade do Espírito do Criador, que avisou que isso ia acontecer. Está escrito aqui. Principalmente no livro de Daniel, e nós vamos falar isso mais à frente.
Então, por isso, se você tem a consciência do trabalho que eu estou fazendo aqui, é por amor ao próximo e não por amor à fama e holofortes, ajude a divulgar, acompanhe os próximos vídeos que virão. O próximo vídeo eu vou falar sobre a semente da serpente, a pedido de um inscrito do canal, que tem trazido confusão e levado muitas pessoas para a lama da loucura. Então eu vou trazer isso aqui, nós vamos analisar, para que vocês possam tomar decisões. Continue acompanhando, porque esse vídeo vai linkar com o próximo vídeo de Anticristo, que é onde eu vou trazer a mentalidade que João quis escrever ali, mostrando quem de fato são esses muitos anticristos que surgiram, da onde surgiram e como surgiram. Nós vamos analisar isso à luz da história, para começar a entender que as escrituras elas não são humanas e não são falhas em si mesmas, mas as explicações que foram sendo colocadas ao longo dos séculos, veja que camada por camada, obscureceu a verdadeira mentalidade aqui. São tantos véus que foram colocados que nós já nascemos com a cabeça coberta por esse véu. Se inscrevam no canal e compartilhem este e os demais vídeos com as pessoas, com o maior número de pessoas que você puder, para que eles possam ter uma oportunidade de analisar o outro lado da moeda e não só essa doutrinação. Para que eles possam então ter a possibilidade de se libertarem e serem resgatados deste mundo maligno e que está fadado ao fracasso. E saibam disso, é pelo ouvir a palavra que se pode experimentar a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de mente. Isto é, de fato, o que os eleitos do Criador fazem. E assim eles serão diferentes dos comuns. Não caiam nestes enganos absurdos que têm surgido, nestas seitas demoníacas e diabólicas. Mas usem a racionalidade que você tem, todos nós temos, para tomar as decisões. Nós somos livres para isso. Cristo nos libertou justamente destas amarras doutrinárias, desta prisão, dessas cadeias onde as pessoas querem ensinar quem é Deus, como se chegar até Ele, quem é o Messias, como se chegar até Ele. É para isso que Ele veio, para libertar. E não são homens, não são eles que vão te conduzir para o caminho correto. É a sua própria persistência, é a sua própria dedicação à verdade que vai abrir as portas e você vai começar a ser instruído pelo Espírito Santo.